Seja bem-vindo! Nesse vídeo eu quero falar um tema um pouco diferente para vocês. Eu comecei uma jornada de perda de peso faz algum tempo. E nessa perda de peso, uma coisa que eu fiz muito foi aeróbico. Eu sempre fiz muito aeróbico na vida, então eu sempre fiz muita academia, sempre joguei muito futebol, mas eu comecei a correr. Correr por vontade, assim, de ajudar na perda de peso. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre a experiência psicológica que foi eu começar a correr provas de rua e como eu consegui fazer dois tempos que, na minha opinião, foram muito bons para quem nunca tinha corrido na rua e para quem era obeso até um tempo atrás. Então, a primeira corrida que eu fiz em 24 minutos e 22 segundos, 5 km, e a segunda corrida, que foi um mês e meio depois que eu gostei e marquei uma segunda corrida, eu fiz em 21 minutos e 32 segundos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou contar para vocês como foi a minha experiência. Fica aqui comigo depois da vinheta. Bom, vamos lá então, né? Basicamente, eu comecei esse processo de corrida porque ano passado eu estava com muito sobrepeso, fui procurar um médico, comecei um processo de emagrecimento, então na própria academia eu comecei a ter muito treino com aeróbico. Então, assim, os treinos geralmente musculação com aeróbico, correndo bastante, para ter uma perda maior de peso. E o tempo foi passando, assim, eu sempre fiz exercício nesse sentido, então eu sempre joguei futebol, sempre fiz várias coisas assim. E até que eu estava conversando com um amigo meu, que chama Daniel Lona, um abraço para você. E o Daniel ele comentou comigo que ele já estava correndo provas de rua. E ele estava correndo várias provas de rua, já tinha corrido algumas provas de 5 km, estava gostando muito. E ele me convenceu a correr a minha primeira prova de rua. Então isso foi mais ou menos lá para junho, né? A minha primeira prova de rua era em junho. E assim, dentro das minhas expectativas, assim, eu nunca tinha corrido uma prova de rua. E eu tenho alguns problemas, então eu quero até falar sobre corrida daqui a pouquinho, mas alguns desafios que eu tive para começar a correr prova de rua. O primeiro desafio que eu tenho, quando eu corro na rua, é que eu tenho um desvio no nariz. Então, a minha respiração, naturalmente, ela já é defasada, eu preciso inclusive operar isso. Então, quando eu corro na esteira, até que eu não sinto tanto. Mas quando eu corro na rua, que vem vento, etc., a minha respiração fica muito prejudicada. Então, esse é um ponto que eu já lutava contra. E tem um segundo ponto que é com relação à minha pisada. Eu sempre tive pé chato. E eu tenho um problema no pé, que inclusive eu fui procurar um médico durante alguns anos atrás, eu tinha uma dor insuportável no pé esquerdo, que doía pra caramba, às vezes eu ia jogar futebol e doía, o primeiro chute que eu dava na bola já doía pra caramba, e pra isso eu fiz uma palmilha, né, adaptada, fui no médico e daí eu fui num especialista, fiz uma palmilha adaptada para o meu pé. Então, quando eu vou fazer algum esporte, qualquer tênis que eu utilizo é com essa palmilha especial. Beleza, tem esses dois desafios, sem contar o sobrepeso, porque até ano passado, que nem eu falei pra vocês, eu tava pesando, quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu tava pesando 91,7 quilos, eu tenho 1,75 m. Então eu tava com peso realmente acima da média, já tava considerado um sobrepeso. Só que assim, quando eu ia correr essa prova de junho, eu já tinha perdido bastante peso, então eu já tinha feito esse processo de emagrecimento. Já estava beirando meus 70 e poucos quilos ali, não sei exatamente, com 74 quilos, já estava com esse peso. Então, pelo menos a parte de peso estava ok, mas eu tinha esses outros dois problemas, que era essa questão da respiração e a questão do pé chato, né? Então, correr na rua também é uma coisa que às vezes eu sinto um pouquinho de dificuldade. Sem contar 2 cirurgias no joelho. Então, eu já operei o ligamento cruzado anterior dos 2 joelhos, que eu rompi jogando bola, mas isso também não tem sido um problema, assim. Eu já fiz as cirurgias faz um tempo e os joelhos estão bons, não sinto dor nenhuma, mas de qualquer jeito são algumas coisas que eu poderia colocar na minha cabeça como empecilhos mentais para começar a correr. Pois bem, marcamos, né, a primeira corrida, né, tinha essa primeira corrida em junho, que era uma corrida num shopping aqui perto, que é uma corrida track and field, Santander, que eles fazem várias corridas pelo Brasil, e eu fui correr um trajeto do Shopping Galeria aqui. Beleza, até conversando com um amigo meu, perguntei sobre o trajeto, vi o trajeto, ele falou assim, Renan, um trajeto tranquilo, etc, não sei o que, iludido, né? Eu fui correr essa prova, então assim, eu não fiz nenhuma preparação para essa prova em específico. Eu não mudei o treino de corrida, nada. Eu estava fazendo o que eu estava fazendo na academia. Então eu estava treinando musculação até um certo ponto para perder peso e nessa transição eu já estava num momento de manter peso. Então eu já nem estava fazendo tanto aeróbico. Mas eu fui para essa corrida com a expectativa de quê? De fazer um momento ali de terminar a prova correndo. Assim, eu queria terminar bem a prova. Eu queria conseguir fazer uma prova de começo até o fim da prova correndo. Essa era a minha ideia. Beleza, cheguei no dia da prova. Cara, eu nunca tinha ido numa prova assim. E uma das coisas que é muito legal para quem está começando a correr é o ambiente. O ambiente de uma prova de corrida assim, ele é muito legal. São pessoas com o mesmo pique, uma energia lá para cima. É super motivante isso. Então só o ambiente já contamina você a querer entregar muito mais. Pois bem, eu conversei com meu amigo e ele até falou assim, Renan, como eu estava no ritmo um pouco acima do dele, ele falou assim, Renan, quando a gente largou junto, mas assim, pode ir embora, que faz o seu ritmo. E eu realmente queria me desafiar, eu queria ver até onde eu conseguia. E aí, beleza, a gente vai lá, foi pra largada, largou na prova, cara, assim, falta de experiência, lógico, da minha parte, eu larguei, pô, você vê todo mundo correndo do seu lado e tal, eu larguei lá pra trás, porque você divide por pace, né, aonde você vai largar, eu não sabia, não tinha nem ideia qual que era meu pace,
só corria na esteira, não corria às vezes na rua, mas não era sempre que eu corria. Então eu fui num pace lá pra trás e saí atrás da multidão. Só que você vai correndo, lá eu já tinha largado meu amigo, tava correndo, tava num pique forte, e fui correndo. E essa corrida em específico, ela tinha mais ou menos umas 3 subidas. E assim, o problema é assim, quando o trajeto ele fazia assim, aí você tinha uma descidona super íngreme, uma descida super íngreme, só que depois você ia ter que voltar pra essa subida no final da prova. Então, fui correndo lá, dei tudo na descida, meu tênis amarrou no primeiro quilômetro, tive que parar pra amarrar o tênis ainda, continuei, segui em frente, passei uma subida, parei uma subida e fui indo. E eu tava num ritmo muito bom. Só que aí eu comecei a chegar à conclusão, falei assim, eu não vou aguentar chegar nesse ritmo até o final, ainda mais que tinha uma subida super íngreme no final. Falei, como é que eu vou chegar? Vou dar conta disso. Então, quando tinha uma reta que antecedia a subida final, aí ali eu diminui um pouco o ritmo, respirei um pouco para ganhar uma energia ali, para chegar naquela subida e aguentar a subida até o fim, porque a subida era quase o final do percurso. A subida era bem íngreme assim, aí depois tinha duas retinhas e acabava a prova. Fui para aquela subida ali, já tava com o coração aceleradíssimo, né, acelerado, fui, o ritmo, fui, e aí eu escutei a pessoa falando no alto-falante, top 20, tá chegando, acabando top 20. Eu falei, top 20? Eu falei, o meu objetivo na prova era terminar a prova. E aí quando eu escutei que eu tava perto de terminar no top 20, eu falei, caramba, que incrível. Mas ainda assim, eu já tinha dado muito na prova até ali, aí foi um pouco de falta de experiência, e naquele momento eu fui e tive que andar um pouquinho naquela subida, o que me frustrou um pouco. Então eu fiquei um pouco frustrado porque meu objetivo era terminar a prova inteira correndo. Então eu andei uns 50 metros, porque era o finalzinho da subida, já tava muito difícil para mim segurar o ritmo ali. Aí depois eu voltei a correr e aí eu terminei a prova. Pra minha surpresa, eu jamais imaginaria, mas o meu tempo foi 24 minutos e 22 segundos. Então assim, até conversando com outros amigos, tem alguns amigos que até que correm e fazem tempos incríveis, que começaram também com as primeiras provas, me contaram como foi, fazia um tempo de 30, etc. E o meu tempo ele foi 24 minutos e 22 segundos. Eu cheguei, para vocês terem uma ideia, eu vou colocar até a imagem aqui, dos status finais da corrida, eu cheguei em 26º da modalidade de 5 km, isso incluindo até o grupo Elite ali. Eu cheguei em 9º da categoria da minha idade e eu fiquei com pace de 4 minutos e 47. Isso significa o quê? Que eu corria a cada 1 km, eu demorava 4 minutos e 47. Para mim foi incrível, eu nunca tinha corrido nessa velocidade. E assim, você sai da corrida, quando você termina aquela prova, vem aquela energia, inclusive a medalha dela é essa aqui, ó. A medalha dela é essa aqui, e eles até cravam aqui, né, com relação ao tempo, né. E aí então, pô, você vai lá, você termina a prova, dá uma sensação de bem-estar, mas aí eu sou um cara um pouco competitivo. Competitivo eu digo comigo mesmo, eu falei, pô, até conversei com um amigo, você vai participar de mais alguma prova? Ele falou assim, Renan, daqui 1 mês e meio tem a prova Track and Field do Taquaral, que é uma outra prova lá. Eu falei assim, pô, legal. Então eu vou me inscrever para essa prova, mas dessa vez eu quero superar meu tempo. Esse era o meu objetivo. Então aí, a partir daí, eu comecei a gostar de correr para competir comigo mesmo, vamos dizer assim, para me superar. Então, como eu tinha 1 mês e meio ali, qual que era o meu objetivo? Como eu fiz em 24 minutos e 22 segundos, eu queria abaixar de 24 minutos. Esse era o meu grande objetivo. Para isso, aí eu comecei a preparar tanto o meu lado psicológico quanto o meu lado físico, porque é um preparo conjunto. Então, assim, uma coisa que eu acho legal da corrida, primeiro que é um esporte extremamente democrático. Você coloca um tênis no pé e você pode correr na rua. Não tem muitas limitações. Inclusive, eu até peguei o meu tênis aqui, o meu tênis de corrida, é esse tênis aqui, é um dos tênis mais baratos que tem na Decathlon, né, pra correr. Claro que eu uso a minha palmilha, porque eu tenho esse problema no pé, então eu uso uma palmilha diferente, mas assim, o tênis em si é um tênis super barato que eu uso pra correr, porque qualquer pessoa pode correr. É claro que quando você vai mergulhando no esporte, você vai entendendo como o esporte funciona, você vai pegando equipamentos melhores e tal, mas assim, o meu equipamento basicamente era esse tênis aqui até agora, um reloginho da Mi Band pra medir meu tempo e é isso. Então, o que eu fiz? Como eu tinha 1 mês e meio pra me preparar, eu comecei a falar assim, tá, eu preciso aumentar a minha fronteira homeostática. O que eu quero dizer com isso? Nosso corpo ele busca uma regulação homeostática o tempo todo. E à medida que você vai se colocando num limite a mais, você vai expandindo o seu limite, você vai expandindo essa barreira, essa fronteira homeostática. Então toda vez que o seu corpo ele sente que você está passando do ponto, ele aciona a alostase e aí depois ele volta. Então você vai dando saltos. Você, por exemplo, hoje eu vou correr um pouquinho a mais. Então o seu corpo ele faz um salto de progresso, depois ele volta. Você não pode se manter muito tempo fora dessa zona porque senão você se machuca. Que é o que a gente fala de você quebrar. Então assim, você tem que bolar um treino, pelo menos pra mim, assim, na minha percepção, eu bolei um treino pra mim que eu ia cruzar essa fronteira da homeostase, acionar minha alostase e para depois voltar. Então assim, o que eu tava fazendo? Eu tava aumentando minha barreira de percepção de esforço. Então como que eu fiz isso? Se eu conseguir fazer em 24 minutos e 22 segundos 5 km, o quanto que eu precisava correr na esteira de velocidade para começar a fazer isso? Então, meus primeiros treinos, eu comecei a correr numa velocidade de 12,5 mais ou menos, correndo 5 km direto. E eu comecei a treinar, aí que entra um problema assim, eu acabo exagerando um pouco nas coisas. Então eu comecei a treinar todo dia 5 km. Não é certo fazer isso, eu aprendi isso com o tempo, eu vou chegar lá. Mas eu comecei a correr todo dia, de segunda a sexta-feira, 5 km,
Quarta-feira e sábado eu já jogo futebol, então ainda tem esse desgaste. E o único dia que eu dava descanso era domingo e ainda assim pegava alguns domingos e ia correr na rua. Então eu tava realmente pegando muito pesado ali no treino, desse pós-corrida. E eu fui fazendo, e eu acostumei o tempo, então quando 12,5 de velocidade na esteira ficou fácil, subi para 13, depois eu subi para 13,5, que foi o meu ápice ali. Cheguei no 13,5 e eu comecei a treinar só 13,5 para fazer 5 km. Beleza, e na rua também eu ia. E meu tempo na rua melhorando cada vez mais, porque eu corria no Taquaral, a prova ia ser no Taquaral, mas eu fazia um trajeto inteiro no parque, assim, que ele é um pouco maior do que o trajeto que ia ser da corrida. A corrida é 5 km, o trajeto inteiro no parque é mais ou menos 6. Então eu comecei a treinar lá fora, então eu treinava tinha uma gordurinha de desempenho ali, porque eu treinava um pouco acima do quilometragem que eu ia correr, e também o tempo na esteira sempre aumentando, sempre correndo mais tranquilo. Então assim, eu estabilizei o que acontece. O meu corpo, com o tempo, ele começou a se acostumar a fazer 5 km sem tanto desgaste naquela velocidade que eu fazia. Então, poxa, super legal, tava realmente me preparando cada vez mais. Então eu fui fazendo esse treino até que uma hora meu corpo sentiu. Então eu comecei a ter uma dor atrás aqui da coxa. Por quê? Porque eu estava abusando. E isso é um erro muito comum de corredores que estão começando. Então eu sou um corredor que está começando agora. Então o que eu tive que fazer? Tive que tirar o pé. Então eu parei um pouquinho, tive que ficar fiquei quase uma semaninha sem correr tanto, sem fazer muita coisa, até voltar e o corpo recuperar. Aí eu diminui um pouco a intensidade de treino para 3 corridas por semana. Então eu estava correndo todo dia praticamente, diminui para 3, continuei com o futebol e cheguei para a corrida. E a corrida, beleza, qual que era a minha expectativa? Fazer um tempo abaixo de 24 minutos. Essa era a minha grande expectativa. Fui preparado para isso, então assim, eu já estava acostumando, claro que correr na rua, ainda mais que as corridas são bem cedo, então a gente está no inverno, então tem um tempinho mais frio, e isso para mim, principalmente por conta da minha respiração, eu sinto bastante isso. O meu corpo em si, fisicamente, ele não sente tanto a corrida, mas a minha respiração principalmente é o que eu mais pego, principalmente na rua. Então eu treinei na rua também, fiz treinos na rua, e fui para essa prova com o objetivo de baixar de 24 minutos. E, novamente, para minha surpresa, eu fiz 21 minutos e 30 segundos. Então essa é a medalhinha aqui, né? Na verdade o tempo oficial é 21 e 25, então eu fiz o tempo certinho é 21 minutos e 25 segundos. Mas é interessante aí como a nossa cabeça funciona, né? Nesse processo. É muito legal porque quando você está ali, você chega lá, vem aquela empolgação e uma ansiedade também, parece que você vai fazer uma prova, parece que tem uma coisa ali, porque é uma competição comigo mesmo. E eu quero me bater, eu quero vencer o tempo que eu já fiz. Então eu tô super concentrado e focado, mas aquele ambiente contamina. Então, para quem começa esse esporte é muito gostoso. Todo mundo ali treinando, aquecendo, é uma vibe super bacana, então é muito gostoso estar lá. Até que chega o momento da corrida. Então dessa vez, como eu já sabia que meu pace ele tava já estava melhor, eu larguei um pouco na frente e eu comecei a corrida. E assim, é muito doido os pensamentos que passam durante a corrida, porque eu me cobro muito. Então eu fui correndo, e ali no meio da prova eu comecei a sentir um cansaço muito grande. A minha boca secou muito rápido nessa prova. Não sei porquê, acho que porque estava muito frio, então minha boca secou muito rápido. Aí eles dão água no meio da prova, então eu fui, tomei, melhorei, tal. Tava acompanhando até, eu lembro que na corrida tinha uma mulher que tava correndo do meu lado, que num baita do ritmo forte assim, tentei acompanhar o ritmo dela, não consegui, ela disparou uma hora lá. Teve uma hora que eu falei assim, eu vou ter que segurar um pouquinho, porque se eu não segurar um pouquinho, eu não vou aguentar chegar até o fim da prova nesse ritmo. Então teve uma hora que eu diminui um pouco o ritmo, segurei um pouquinho, e nessa hora que vem na cabeça, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo aqui sofrendo, com, sabe, coração acelerado, tudo isso? Mas ali tem bem aquela força interna, que aí é o aspecto mental que entra, eu falo assim, mas eu tô lá. Pra mim, pelo menos, quando eu tô vendo a linha de chegada, é quando é o momento que eu fico mais ansioso. Então quando eu começo a ver que falta pouco, eu falo, nossa, falta pouco. E aí naquele momento eu fui lá, me concentrei, continuei no meu ritmo, até que quando chegou nos últimos 200, 300 metros, eu falei, agora eu vou acelerar para tentar ganhar umas posições. E eu fui, corri, passei um monte de gente no finalzinho, e aí eu terminei nesse tempo de 21 minutos e 25 segundos, que cravei na medalha na hora, porque no meu reloginho foi 21 e 30, e passei um monte de gente, cheguei numa posição, deixa eu até ver aqui, se eu não me engano, abaixo, a outra vez eu cheguei em 16º, mas eu acho que essa prova tinha mais gente capacitada para correr ali, talvez, não sei. Porque nessa prova em específico, vou até deixar aqui a imagenzinha, eu fiz em 21 minutos e 25, no ranking da modalidade, que é o geralzão, então incluindo atletas profissionais, eu cheguei em 29º, e no ranking da minha categoria eu cheguei em 8º, então ou seja, eu melhorei uma posição na minha categoria, que seria a minha idade, e cheguei em 29º, né, do geral, de 5 km, com pace médio de 4 minutos e 17, ou seja, da outra vez eu fiz um pace de 4,37, se eu não me engano, 4,47 era meu pace da primeira corrida, e o pace dessa segunda corrida foi 4,17, ou seja, eu melhorei 30 segundos a cada quilômetro que eu faço. Tanto que deu isso ali no tempo. Então assim,
tô trazendo esse vídeo, eu não sou um corredor profissional, eu não tenho dicas específicas com relação a como correr melhor, mas assim, o que eu quero dizer é o aspecto mental. Primeiro, é enxergar o benefício no longo prazo. Cada momento que a corrida, ela, vamos dizer assim, é o prêmio final. Cruzar a linha de chegada é o prêmio final. Mas para eu chegar cruzar a linha de chegada, naquela corrida que eu estou fazendo, existe toda uma preparação antes do meu dia a dia, da minha rotina, para o meu corpo aguentar aquilo da melhor forma possível. Não só o meu corpo no estado físico, mas o meu mental também. Porque a corrida, ela exige um aspecto mental muito forte ali também. É fácil, às vezes, você vem uma voz na sua cabeça e fala assim, cara, para aqui, se você não tem problema, você não tem ninguém tá nem aí pra você, mas você internamente fala, mas não, isso tá errado, eu quero me superar, eu quero terminar isso aqui, eu quero correr, eu quero dar o meu máximo aqui para conseguir o meu melhor tempo. Então, esse aspecto mental, ele traz benefícios incríveis, a corrida traz esse tipo de benefício. Tanto que agora eu já me inscrevi numa próxima corrida, tô treinando para isso, eu comecei a mudar meu treino agora, eu quero fazer mais treino de tiro e eu tô aumentando meu treino para 7 km na esteira. Então agora eu tô aumentando um pouco mais expandindo um pouco mais minha fronteira homeostática. Para quê? Para que meu corpo se acostume com um estilo mais difícil de treino. Porque quando eu chegar na corrida de 5, é para o meu corpo falar, opa, ele está acostumado a correr 7. Então 5 vai ser mais tranquilo. Essa é a minha ideia. Então eu tô acostumando meu corpo a expandir minha fronteira do sofrimento, vamos dizer assim, para poder correr de forma mais adequada. Mas olha só, então esse vídeo todo foi para dizer que se você é uma pessoa que está sedentária, uma pessoa que quer começar algum esporte, a corrida, claro, busca ajuda profissional, vê se você não tem nenhum problema físico que te limite a isso, mas a corrida é um ótimo caminho, porque ela vai proporcionar para você uma batalha diária de você contra você mesmo, para você se superar. E assim, a corrida é muito democrática porque cada um tem um objetivo. Eu botei na minha cabeça que eu quero sempre melhorar meu tempo, mas assim, tem pessoas que querem terminar a prova num X tempo, tem pessoas que querem só terminar a prova, nem que seja caminhando. Então assim, quando você vai, tem de tudo que é idade, tem senhores, tem pessoas andando com cachorro, tem deficientes físicos, é muito legal. É um ambiente extremamente acolhedor e realmente te motiva a querer dar mais. Te motiva a querer ser uma pessoa melhor. Então eu acho que esse aspecto mental que a corrida traz é muito bacana e qualquer pessoa pode correr. Bota um tênis, vai correr na rua, sabe? Você não precisa nem entrar numa academia para fazer isso, você pode correr na rua. Tem aqui, a gente mora num país privilegiado com relação a sol, com relação à temperatura, vale muito a pena você fazer isso porque realmente isso pode transformar a sua vida. Então eu, pelo menos, gosto muito de correr, pretendo continuar correndo. Agora que pela primeira vez estou vendo um tênis para melhorar meu desempenho, então quero comprar um tênis de corrida para isso. Mas como eu falei, isso não é essencial. O essencial é você ter vontade, você ter essa capacidade de se colocar à prova e querer quebrar os seus próprios limites, que isso é o mais importante. Beleza? Então esse foi um vídeo aí, as minhas medalhinhas aqui. Esse foi um videozinho. Isso sem cuidar, dá um orgulho, né? Você ter umas medalhinhas, colocar aqui na estante, é super legal. Por hoje é isso só, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.